pessoal, tudo vai depender do ponto de partida, da cadência ali do trabalho que você vai fazer, né? De como foi o seu off-season, se você engordou demais, se você não engordou. E também, pessoal, a gente não pode também ignorar a questão dos investimentos. Se você vai ter grandes investimentos, quando o bodybuilder fala investimento, que é caro, que é isso, que é aquilo, entenda, GH. Então, pessoal, é exatamente isso, né? A maioria é patrocinado de lab, né? O que pode ser tão caro? A comida hoje também é muito cara, a comida é tanto assim, principalmente o jeito que os caras comem, né? Eu assim, eu gasto bem menos com comida do que os caras, mas também não sou do tamanho, sou muito longe do tamanho dos caras, né? É outra realidade, mas caras assim, quanto mais alto for seu nível, os gastos com comida são maiores. E em relação a fármacos, principalmente hormônios, GH, essas coisas, isso vai depender, né, pessoal? Se você tem uma preparação ali que você não vai usar nada de GH, você vai usar muito pouco, né? Dependendo da tua idade, dependendo da tua genética, dependendo da sua dificuldade ou facilidade em perder gordura, metabolismo, tal. Isso, o prazo também vai influenciar um pouco, tá, pessoal? Né? Isso aí o investimento ele influencia também em tudo, né? Lógico que você vai ter uma preparação muito mais cômoda, por uma série de fatores. Um dia eu posso fazer um vídeo só falando sobre isso, de acordo com de acordo com a sofisticação da sua preparação, vamos dizer assim. Então vamos lá, acho que vai ser legal fazer um vídeo falando sobre isso. Então, vamos lá, pessoal. O aeróbico, pessoal, no off-season eu falei para vocês que no off-season eu não estava fazendo mesmo, estava um pouco relaxado, confesso. Então, quando eu comecei o meu pré-contest agora, que eu estou no meio indo para a quarta semana, eu comecei a fazer ele intercalado com os treinos. Então, as primeiras 2 semanas eu não fiz assim nenhum tipo de aeróbico em jejum, assim como a gente costuma fazer. Eu falei, não, vou começar um pouquinho devagar para ver a resposta do corpo. Então, como o meu treino atualmente ele está em 2 por 1, 2 treinos para um dia de descanso. Então eu estava fazendo assim, eu estava treinando 2 dias e não estava fazendo aeróbico. Aí no dia do descanso eu encaixava ali um aeróbico ali de 45, 50 minutos no dia que eu não treinava musculação. Então as 2 primeiras semanas foram assim. Então agora a partir da 3ª semana eu comecei a fazer o aeróbico assim de uma maneira mais organizada. Eu continuo treinando 2 por 1. Só que eu estou fazendo o aeróbico. Eu comecei a fazer o aeróbico na parte da manhã em jejum, mas não tanto como eu costumava fazer, né? Eu já começava ali com tudo, né? Eu ficava pronto em 6, 8 semanas. Então isso se o cara vai ficando mais velho, não é tão agradável, né? Então, como eu falei para vocês na primeira parte ali do vídeo. Então, o que acontece? Eu treinando 2 por 1, 2 dias de treino, um dia de descanso. Então, aeróbicos todo dia, a partir da semana 3, a partir da semana 3, todos os dias, na parte da manhã, em jejum, 40 minutos. 40 minutos de esteira ali, numa intensidade moderada para baixa ali, né? Uma esteira ali, sei lá, 60% ali, 60% da frequência cardíaca, 65%, algo em torno desse tipo. Então, até porque não é bom, pessoal, você ficar, às vezes, muitas pessoas às vezes têm problemas de inflamações nas pernas, porque às vezes saem de um off-season muito pesadas. Então, a pessoa sai de um off-season muito pesado e a pessoa, muitas vezes, ela está cheia de retenção de líquido, além do excesso de peso corporal, músculo, gordura, às vezes um pouco mais de gordura, às vezes um pouco menos, depende da pessoa, depende de quando a pessoa acumulou, quão limpo ou quão sujo foi o off-season dela. Então aí você tem ali o peso de músculo, o seu peso de gordura e ainda tem aquela retenção de líquido. E tem muitas pessoas que dependendo do jeito que você come, do jeito que você faz as coisas, o que você está tomando às vezes, junto principalmente com o jeito que você come, tá? E você pode tomar qualquer coisa, se você comer certo, você não vai reter líquido exageradamente, não. Então, se você retém líquido demais, você tem algum problema com você. Principalmente tem algum problema na sua alimentação. Então, começa a reter muito líquido nas pernas e as pessoas costumam inflamar aqui a região a região aqui perto das panturrilhas ali, principalmente tibial anterior, esse músculozinho aqui na lateral aqui
da canela, né? Vamos dizer assim, né? Então isso é uma dor muito chata. Então tem pessoa que às vezes começa fazendo aeróbico num pau danado, assim, pessoas obesas, assim, que tá com muito sobrepeso, não é legal. Às vezes, dependendo do tipo de sobrepeso, é bom a pessoa às vezes nem fazer esteira, tá, pessoal? Mas é bom começar com uma bicicletinha ergométrica horizontal, uma coisinha mais assim, aí vai perdendo peso, vai. Aí, por isso tem muita gente, às vezes tem o joelho fudido, né? Às vezes, aí o cara. Tem gente que às vezes faz aeróbico com botinha, aqueles tênis do Jordan. Aquilo ali é bom pra você ir pro shopping, pra você ir andar com seu namorado, tá, pessoal? Agora pra você fazer esteira, essa merda não serve, né? Você já viu algum maratonista correndo com tênis esses tênis assim? Não. Então você tem o tênis adequado para estar fazendo caminhadas, esteiras, essas coisas. Então tênis com amortecimento, tá? Vai fazer igual aí uns jumentos aí que eu treinei no passado aí, que eu avisei pro cara, falou, vai dar pra eu trocar essa porra. Aí o cara vai, quer ir bonitinho pra academia, depois, meu Deus, tá saindo sangue. Eu falei pra você, caralho, se o negócio tá errado, não pode, mano. Né? Avisei. Então o que acontece? Mas quando o cara é burro, não adianta. Aí o que acontece? Então são treinos, acessórios é muito bom para você andar para seu namorado, você dá um rolezinho ali no shopping, tudo, mas para às vezes fazer a atividade não serve. Então o que acontece? Então você comece, se você é muito grande, você está muito retido, às vezes até pelos excessos de é tudo, pessoal. Peso é peso. Então, mas de retenção é o que na prática mesmo é o que ferra mais. Aí você começa aí já dá aquela inchada, começa a queimar ali, aí já começa a prejudicar e já entendeu? Então, vai ali, às vezes é bom, às vezes talvez nem começar com cardio, você começa dando uma limpadinha na dieta, melhorando sua ingestão de água, regulando ali, tirando coisas industrializadas da tua dieta, seu peso vai baixando, aí você começa com uma bicicletinha horizontal, depois você passa, quando perder um pouco mais de peso, se você conseguir, você começa com uma caminhadinha leve, depois tudo devagar, pessoal, não precisa você correr com resultado. Tudo que você faz no começo de um trabalho, você tem uma resposta fazendo o mínimo. Então você só vai aumentando para você continuar tendo resultado. Não vou começar fazendo o máximo, porque senão depois você vai ter que fazer mais e mais e mais. Isso serve para tudo, né? Restrição de calor, tudo. Você já começa restringindo para caramba. E depois? Aí depois você tem que manjar, dá para fazer, mas você tem que manjar muito ali para fazer uma dieta reversa, uma coisa, dá para fazer, mas pouca gente sabe. Só não consegue fazer nem dieta normal, linear, vai fazer dieta reversa, essas coisas, então é complicado. Então isso aí, então vamos lá, pessoal. Então atualmente eu estou fazendo, a partir agora dessa terceira semana, eu acho que eu estou terminando a quarta, 3h30 já, quase terminando a quarta agora. Então o que acontece? Eu treino 2 dias, eu vinha treinando 1 por 1. A partir do momento que eu treino 2 por 1, que nas 2 primeiras semanas eu já tenho ali uma diferença, um gasto energético total mais alto. Então eu já fiz alguma coisa diferente ali no meu dia a dia, então eu já vou observando ali os resultados, meu peso já começou a baixar, sem eu fazer ali cardio todo dia, sem eu treinar todo dia, eu simplesmente aumentei um diazinho de treino na semana, em vez de fazer 1 por 1, 2 por 1, então já mudei a situação ali de leve. Então são pequenos ajustes, pessoal, não precisa começar fazendo, quem começa fazendo tudo de uma vez, pessoal, se ferra, é difícil aguentar até o final, às vezes até aguenta, mas vira um inferno, e a maioria, 95% desiste de tudo, seja para processo de emagrecimento, pré-conta, tudo. Aí o que acontece? É sempre gradativo, pessoal. Quem trabalha comigo sabe, eu gosto das coisas devagar, gradativa, não me vem. Por isso que eu não gosto de treinar atleta, porque tem negócio de data. Eu não gosto de data, né? E às vezes chega atleta atrasado, chega atleta que não tem condição de fazer a parte. Então, você vai massacrar o cara, fica perigoso para a saúde do cara. Por isso eu não gosto eu gosto de trabalhar com tranquilidade. Se o cara quer ser atleta, beleza, mas ele esteja consciente. Às vezes fala, mano, você precisa de 2 anos de trampo, você precisa de 2 anos e meio. Você precisa de 1 ano, você precisa de 9 meses, tipo, não é 1 mês que você vai fazer uma dieta, você precisa de consultoria, 3 meses que você vai, dependendo do cara, né, no grande parcela aí da população dos caras medianos não vão conseguir conseguir fazer tudo assim, né, a maioria também tem pouco recurso para gastar, enfim. Então, 2 treinos, e o dia que eu não treino, pessoal, por exemplo, hoje que eu estou gravando esse vídeo, eu não estou treinando, né? Eu não vou treinar. Então o que acontece? O dia que eu não treino, eu faço 50 minutos de aeróbico. Eu geralmente faço em jejum, mas hoje não, porque hoje eu mudei um pouco as coisas, mas assim, vai ter um aeróbico no dia aí de 50 minutinhos. Então,
Ah, mas por que você está treinando 2 treinos por um? Porque está no começo, né, pessoal? Vou fazendo as coisas gradativamente. Depois ali eu posso passar para um 3 por um. Mais de 3 por um, só se for muito lá para frente, para a reta final, porque eu não tô mais afim de negócio de treinar todo dia para competição. Às vezes não tem necessidade, tá, pessoal? Se você faz as coisas num prazo adequado, você faz tudo bonitinho ali dentro dos conformes, você não precisa, às vezes, não é todo atleta que treina todo dia, nem pré-contest, tá, pessoal? Isso eu já conversei com colegas meus que já tiveram experiência, amigos meus que já tiveram experiência ali internacional, tem contato com atletas de fora, não é todo lugar que se treina todo dia, pessoal. O negócio de treinar todo dia, isso acontece muito aqui no Brasil, né? Então é aquele negócio. Se você faz um treino, mesmo em pré-contest, quando você está no começo de um pré-contest, até no meio de um pré-contest, você está com uma dieta bem estruturada, você está com força para treinar, você consegue extrair muito do seu treino. Então, particularmente falando, 2 por 1 eu acho legal, 3 por 1 eu acho bom. Passou de 3 por 1, meu rendimento começa a cair. Quando o treino de musculação não for mais uma grande prioridade ali chega uma hora que você chega no modo ali que o BF baixo, né, Zumbilândia ali, você já está ali meio... Tipo assim, o treino de musculação você tem que fazer, mas já não é uma prioridade. Talvez até dê para aumentar um pouquinho o volume do treino e tal. Então tem questões assim do estresse também, de hormônios catabólicos, às vezes por estresse, né? Você todo dia ali, pá, treino. Então tem muito atleta que ele peca nisso daí, né? Então, falar que treina todo dia é uma coisa. Um cara que treina bem, treinar todo dia é outra coisa. Como eu falei, às vezes chega uma hora que o treino aí o seu treino fica paia mesmo, faltando ali alguns 15 dias, às vezes, dependendo de como foi sua preparação, dependendo de quão apertada foi tua dieta. Às vezes você é um cara que precisa perder peso para entrar numa categoria e você tem que apertar. Como que você vai treinar forte ali, fudido ali de calorias? Fazendo a dieta do quilos mortais lá, com 1.500 calorias, como que você vai fazer? Você não vai, né? Não tem alotestin que dê jeito num treino, quando você está tão fudido assim, não tem substância que te dê jeito. Para que você... Comida é um negócio que só quem faz um trampo desse sabe. O cara tá tomando 5 tipos de bomba, já aconteceu comigo. O cara tá tomando trembolona, alotestin, testo e isso, e estana, e não sei o que, e nandrolona, e NPP, e hemogenin, e pá, e ele chega morrendo na academia. Chega uma hora que não tem fármaco que faça tipo te levantar, né? Dependendo de como você leva a tua dieta, né? De como você aperta a tua dieta, de como você manipula as suas coisas. Chega uma hora que o nível de energia, dependendo de como você faz ou do que você precisa fazer para alcançar tal categoria, às vezes ele fica tão agressivo que você tem que cortar tanto nutriente que chega uma hora que você vai contraria, né, a nutrição acadêmica de bom senso, as diretrizes aí mundiais. Aí você vai ter que partir pro feeling mesmo do bodybuilding. Aí o que acontece? Saúde, esquece. Aí você vai querer ter resultado. Então o que acontece? Você vai ter que fazer o que tem que ser feito. Então você vai ter muita dificuldade ali em treinar. E o treino já não vira uma prioridade. Aí você consegue fazer igual os caras da tua academia lá, que vai com a camisa do Palmeiras, do Corinthians, que vai de abadá, que vai com aqueles relógios do Faustão treinar, que vai de bota de couro treinar. Aí você vai fazer igual os caras, vai treinar todo dia, né? Agora se treina sério... Um dia eu vou fazer um videozinho curto sobre essa história de treinar todo dia, bem engraçado, vocês vão ver. Uma história real. Então vamos lá, já falei. Então a qualidade dos meus treinos, a minha dieta ela ainda está muito tranquila, está muito boa. Apesar de eu ter perdido 5 quilos em 3 semanas e meia, né, até manipulação de protocolo que também teve, eu estou treinando uma qualidade muito legal, pessoal. Então os meus treinos, até essa semana eu tive até uma evolução ali na questão de força de treino. Às vezes o seu peso cai um pouquinho, às vezes até melhora o teu treino, porque às vezes sua articulação fica um pouco melhor. Então, até certo ponto, se você fizer as coisas gradativas, você tem uma melhora, né? Muitas pessoas que trabalham comigo, tem alunos ali que estão perdendo ali, teve um aluno que perdeu quase 20 quilos e ele está treinando bem ainda. Porque estou fazendo um processo gradativo. Agora, eu podia ter feito o cara perder 40, mas daí o cara não estava mais nem conseguindo andar direito. O que seria interessante? Você perder uma boa quantidade, conseguir fazer as coisas, trabalhar bem, ter vontade de fazer, ou você passar ali a navalha ali com toda a força ali, perder um monte de peso e achar isso insuportável, nunca mais querer fazer na tua vida. Não é melhor daqui a pouco ele vai tudo um processo gradativo, o cara vai chegando lá.
né? Então, essa é a minha vertente de trabalho, tanto para mim como principalmente mais ainda para outras pessoas que a responsabilidade é maior. Né? Comigo eu vou te falar que eu sou meio responsável às vezes, mas com os outros eu sou muito cuidadoso, tá, pessoal? Tem muito, pelo menos isso, né? Aí o que acontece? Então a qualidade dos meus treinos, a disposição, ela tá muito boa. Então aí é que tá a chave, pessoal. Quando você faz uma dieta boa, uma dieta ali equilibradinha, você vai conseguir queimar uma gordura, uma gordura muito mais interessante, porque você vai treinar numa intensidade maior. Às vezes você faz uma dieta muito apertada, você perde gordura, mas às vezes sua musculatura fica muito ruim, né? Fica com uma musculatura flat, uma musculatura tábua, uma musculatura lisa. Às vezes você perde massa muscular, porque às vezes uma das questões de catabolismo que as pessoas não falam, pessoal, é porque às vezes é como se fosse uma espécie de destreinamento. Por mais que você esteja... Antigamente eu acreditava nisso, depois parei de acreditar. Hoje eu vejo que existe sim, pessoal. Vou falar o motivo. Você está fazendo, vamos dar um exemplo, você está fazendo um supino ali com 55 de cada lado, 60 de cada lado. Daqui 4 semanas você faz um corte brusco na dieta, 1.500 calorias a menos. Você já não está comendo muito, você tira 1.500, você tira 2.000 de uma vez. Aí o que acontece? Você começa a perder gordura, só que você vai ver que tua força vai caindo. Daqui a pouco, em 4, 5 semanas, o que você fazia um supino com 120 de cada lado, você está fazendo com 40 de cada lado, com 35, com 30. Então o que acontece? O seu corpo ali, ele vai entender que, nossa, é muita diferença, você está entendendo? Então talvez ali tua musculatura fique prejudicada em alguns casos para algumas pessoas. Então você vê que os atletas hoje, esses atletas muito grandes, eles têm uma tendência, eles treinam muito bem até muito próximo da competição. Eu, particularmente falando, eu acho que faltando 2 semanas, o atleta deve ali, até por questão de bom senso, mesmo que ele consiga treinar muito bem, ele deva ali dosar bastante, com muita inteligência. Ali, eu já vi gente ali romper peitoral na última semana, pessoal. Gente conhecida ali romper bíceps. Então o que acontece? Eu sei, a empolgação ali, treino, a superação do atleta, as coisas, mas você tem que tomar cuidado, pessoal, que a linha entre a determinação e a burrice ali, ó, ela de longe ela parece quase igual, ela é bem tênue. Então faltando 2 semanas, já não pense mais ali em quebrar recordes, fazer grandes marcas. Evite certos exercícios ali que possam te colocar numa situação de risco. Essa é a verdade. Por mais que eu consiga treinar bem, mas você vê que hoje tem uma tendência que, principalmente atletas pesados, os caras eles treinam muito forte ali quase até o último dia. Antigamente já não era assim. Faltando 2, 3 semanas para o campeonato já era sinônimo de Walking Dead, né? De Noite dos Mortos-Vivos, né? De zumbi. Aí o que acontece? Você vê que, mas também você vê, hoje tem muito mais gente se lesionando do que... Lesões sempre tiveram, mas você vê que tem muita gente nova se lesionando, muito problema acontecendo. Então, faltando ali, quando você está numa dieta muito restrita, que a prioridade já não é mais treino, então não tem necessidade de você fazer um leg press com 600 quilos. Esse é o ponto que eu quero chegar. Às vezes, não tem necessidade de você socar um monte de peso no agachamento livre ali, que você pode, né? Você pode até fazer o exercício, mas com uma carga um pouco mais, né, mais moderadinha ali. Você vai lá só para dar uma chamada ali e tal. Não que você não vai fazer nada na academia, você vai ter um esforço, mas você vai, né, bom senso, pessoal, equilíbrio, né? Isso é difícil a gente até trabalhar com o pessoal desse jeito, porque a gente não tá com um cara na academia o tempo todo. Se Deus quiser, em breve eu vou conseguir fazer trabalhos mais com pessoas dentro de academia, então vai ficar mais fácil para quem eu puder fazer, né? Então o que acontece, pessoal? Vamos lá, a dieta. Eu estou fazendo 3 refeições por dia, né? Não, eu estou fazendo entre 3 e 4. Os dias que eu treino, eu faço por volta de... Treino musculação, eu faço por volta de 4 refeições. E os dias que eu não treino, eu faço geralmente 3. São 3 refeições com grandes quantidades de comida, quantidades boas, né? Uma quantidade legal. E uma refeição pré-treino um pouquinho menor, né? Leve. Que eu já até postei no meu Instagram ali, quem acompanha, né? Eu sempre posto ali a refeiçãozinha, é uma coisa bem levinha. Um dia eu vou fazer um vídeo, o próximo vídeo talvez, os próximos vídeos eu vou estar mostrando como é que é a minha dieta ali desse ano, como que está sendo, né? Cada ano que passa a gente vai se aperfeiçoando ali na profissão, adquirindo conhecimentos e tal, testando coisas novas, então cada vez fica legal. Quanto mais conhecimento você tem, apesar da idade ali começar a mostrar um pouco ali sua cara, você também tem os benefícios ali agora, se você não adquire conhecimento, você vai envelhecendo, aí vai ficando, e a ladeira vai ficando tudo mais difícil, muito pior, né?
Então vamos lá. Por isso que o conhecimento ele te ajuda muito. Imagina se você for novo com um bom conhecimento. Pô, aí você tá bonito. Então vamos lá. Então são 4 refeições o dia que eu treino musculação, 3 refeições o dia que eu não treino, 3 refeições grandes, né, que eu vou mostrar para vocês nos próximos vídeos, uma refeição leve pré-treino, porque eu não gosto de treinar com o estômago cheio, eu gosto de treinar com o estômago vazio. Gosto de treinar até em jejum, se for o caso, mas pelo horário que eu estou treinando, que é na parte da tarde, eu não estou treinando em jejum, né? Até para organização do meu dia, né? Para me organizar melhor, eu tenho que fazer desse jeito por enquanto, né? Pelo menos até o momento. Então, refeições livres, sem necessidade nenhuma de fazer refeição livre. A refeição livre, pessoal, ela tem 2 características. Ela tem a característica psicológica, social, né? E tem a característica de efetividade, né? O que seria a psicológica social, né? Essa aí é dispensável, tá, pessoal? Essa aí seria, hoje é aniversário da minha mãe, hoje é aniversário do... Tá, você não vai competir, você não vai... Pô, você não tem data, você não tem nada, pô, você vai levar, né, marmita, pô... Beleza, né? Só que fique sabendo que sempre vão ter, né? Eu tava falando com um aluno meu esses dias, um dos melhores alunos que eu tenho aqui da consultoria, com certeza, ali, o cara é incrível. Ele falou, nos últimos meses eu tive 3 casamentos, 6 aniversários, era uma coisa assim, que eu me lembre, né? E tive mais não sei o que e tal. Agora eu já falo, se toda vez o cara for fazer refeição livre em todo evento social que ele tiver que participar, aí já começa a atrapalhar o objetivo do cara, né? Aí tem às vezes num sábado, depois tem no outro, depois tem no sábado e no domingo, aí depois tem na quarta, aí depois tem na... Então, dependendo da necessidade... E o que acontece? Essas refeições livres, tem pessoas que não sabem lidar com refeições livres, né? Tem pessoas que não têm limite. Tem pessoa que se atrapalha, tem pessoa que se atropela, tem pessoa que não consegue voltar para a dieta depois rapidamente, porque o impacto de alimentos ali industrializados, esses alimentos muito saborosos, o impacto dele é muito forte no corpo. Então, às vezes, o teu corpo ali, você está comendo tudo certinho, pá, você joga o gatilho ali de um brigadeiro, um leite condensado, um bolo de prestígio, sei lá, um chocolate, uma pizza muito boa, um hambúrguer do McDonald's, alguma coisa, entendeu? Tipo, na tua cabeça aquilo ali vai ter um impacto muito mais forte. Aí quando você for comer tua batata doce, seu frango, você, nossa, antes parecia melhor. Aí você come ali um doce ali, um pudim de leite condensado, quando você for comer sua bananinha ali, aí você, é boa, mas parece que o gosto não tá mais igual, né? Então isso contribui ali para atrapalhar teu planejamento. Então, a refeição livre ela é uma faca de 2 gumes. Então tem essa questão do psicológico e do social, né? Que tem pessoas que não conseguem lidar bem, às vezes para um alívio psicológico, se ela souber ter algum controle, e tem a questão dessas questões sociais, e tem também a questão da efetividade mesmo, do porquê que as pessoas fazem, que é para você estar retomando ali. Às vezes você faz uma dieta muito restritiva, numa fase, não agora não teria necessidade nenhuma de fazer no meu caso, agora você está numa fase muito restritiva, você por algum motivo ali, para encaixar numa categoria, ou então para você estar atrasado, você está fazendo alguma coisa, ou então para dar aquela lapidada final, você precisa apertar a tua categoria ali, fazer uma dieta ali que às vezes vai até abaixo do seu metabolismo basal, que é altamente condenado pela nutrição, a nutrição tradicional acadêmica, vamos dizer assim. Então o que acontece? Aí às vezes pode ser que você tenha que fazer isso às vezes, né? Como já vi vários caras fazendo, Brian Ansley, Sebum. Imagina, os caras, dieta de 1.300, 1.700 calorias, os caras daquele tamanho. Então o que acontece? Mas às vezes eles têm que perder, eles têm um motivo para isso. Às vezes o cara, mas o cara tá seco, o cara tá bom, porque ele faz isso? Porque ele não bateu o peso ainda, porque às vezes falta 7, 8 quilos para o cara bater o peso. E acho que vai ter atleta brasileiro que vai ter dificuldade esse ano para cravar peso de categoria, porque os caras estão gigantes, velho, estão gigantes. Então o que acontece? Aí o que acontece? Às vezes tá numa categoria que já está começando a ficar difícil pro cara. Então o que acontece? O cara ali, ele vem ali numa baixa de calorias muito grande. Aí o que acontece? O corpo dele a taxa metabólica basal dele começa a baixar. O metabolismo basal dele começa a baixar porque ele começa ali, ele recebe pouco nutriente, então o corpo entende, falando de uma maneira mais fácil assim de entendimento, o corpo dele começa a ficar meio que gastando um mínimo, tipo igual o metrô, né? Ele está trabalhando abaixo da capacidade, né? Tipo,
ele vai querendo se defender para manter vivo. Ele sabe que a oferta energética está baixando cada vez mais, então ele vai começar a baixar. Então a tireoide do cara vai ficar mais lenta. Então ele vai, alguns hormônios no corpo do cara vão começar a trabalhar de uma forma para poder segurar aquela gordura. Ali entra a tal de refeição livre, mas precisa ser uma refeição livre e suja? Não. Você pode fazer um refeed limpo, vai funcionar bem também. O importante é que você suba ali durante algum tempo, ou um dia, ou dois, ou sei lá, depende da estratégia, depende muito de cada situação. Aí você vai subir ali as calorias, aí o teu corpo vai retomar ali o funcionamento ali aí você pode até perder peso e perder mais gordura e aparentar melhor depois de uma refeição livre. Mas muitos atletas ali, até por questão mental ou então por questão de densidade energética, eles acabam escolhendo uma refeição suja, mas é possível que você faça com uma refeição limpa, só que aí você vai ter um volume de comida maior. Então, às vezes pode ser até melhor você comer um arroz, um feijão, um bife acebolado, um pratão mesmo, um purê de batata, uma coisa assim, um pouquinho de farofa, uma coisa assim, um ovo ou um ovo frito, uma coisa ali para dar uma densidade energética limpa, que você vai poder comer mais do que você comer ali 2 lanchinhos do McDonald's, né? Um negócio. Aí depende da quantidade, vai depender do teu tamanho, vai depender da necessidade. Aí você pode ali ter um benefício estético a partir daí. Então essa é a intenção real ali de uma refeição livre mesmo, visando performance estética. Aí já apesar de ajudar na parte mental para algumas pessoas, uns podem ajudar, uns podem atrapalhar. Isso que eu te falo. Isso que eu falo para vocês. Aí então você tem ali uma retomada do funcionamento normal do seu corpo, né? Pra ele entender, não, peraí, agora veio, então deixa eu soltar de novo aqui, porque veio o que precisava. Então aí, em cima do que você já vem fazendo, você tem uma queima de gordura ali legal. Uma queima de gordura, isso vai da habilidade do treinador de onde fazer, de quando fazer, ou do atleta, se ele estiver fazendo sozinho. Mas tem muita gente que fala, eu preciso de uma refeição livre. Ela precisa por causa da cabeça dela, pelo corpo dela ela não precisa nada. E isso pode acabar virando um vício, que não é legal. Então, o meu peso, 3 semanas e meia de trabalho, 5 quilos a menos. Então, pessoal, a questão de divisão de macros, os meus carboidratos, eu venho já nos últimos quase um ano, já venho trabalhando, testando esses novos formatos que vão muito contra ali o que uma grande corrente ali do bodybuilding vem fazendo. Então, e eu estou tendo grandes resultados, tanto em mim, grandes resultados com alunos da consultoria, pessoal. Muita gente ali perdendo peso, comendo muito bem. Lógico, uma hora vai começar a ficar um pouquinho difícil, mas enquanto puder estar relativamente fácil ou fácil, eu não quero criar dificuldade para o cara, né? Tem questões de adaptação, tudo. Você sabe às vezes de quem você pode exigir, de quem você não pode exigir. Você sabe, por um questionário às vezes você sabe, esse cara não vai aguentar fazer um mês. E eu não costumo errar. Esse cara não, esse cara tá com uma determinação. Não, esse cara ele fala muita coisa, mas ele não vai fazer. Então, é interessante pra caramba isso daí. Quando você tá muitos anos no meio, você consegue ter esse feeling, né? Às vezes você se surpreende, mas eu costumo não errar muito não. Então, o que acontece? Tem pessoas, pessoal, eu falo pra vocês, tem pessoas que às vezes você acha que um treinador ele vai resolver seus problemas, não vai. Quem vai resolver vai ser você. Lógico que o treinador vai te ajudar muito, mas ele vai te orientar, ele não vai fazer por você. Então tem pessoas que elas não estão no momento dela de fazer uma consultoria. Ela não está naquele momento, às vezes por desencargo, ela paga para um treinador para poder aliviar a cabeça dela, para dizer que ela está fazendo alguma coisa, mas ela não está preparada, ela não vai fazer. Ou então ela vai fazer por muito pouco tempo e ela vai largar. Você tem que estar ali querendo muito chegar naquele negócio. Às vezes as pessoas acabam fazendo uma coisa assim só quando ali a questão da saúde bate na porta muito forte. Então, a maioria das pessoas não estão preparadas para uma mudança. Eu quero ser um atleta, eu quero fazer isso. Só que a pessoa não tem vivência no negócio, ela não sabe o que um atleta precisa fazer. Ou o que tem que deixar de fazer, ou o que tem que deixar de viver, ou o que tem que deixar de comprar, o luxo que ele vai ter que escolher. Ele, em vez de poder fazer uma viagem legal com a namorada dele, ele não vai poder fazer, ele vai ter que comprar algum produto para ele. Ao invés de fazer um passeio legal no final de semana com a namorada dele, com a mãe dele, ele vai fazer Às vezes você, para alcançar alguns objetivos, você tem que abdicar de algumas coisas, pessoal. Eu gostaria muito aí de ter viajado bastante. Eu quero fazer isso depois, que eu não me aposentar em breve. Mas eu estou fazendo isso hoje. Mas também a experiência, a bagagem que eu ganhei, tanto profissionalmente como atleta, apesar que, né, sendo um pouco mais modesto ali do que vocês estão acostumados a ver aqui no YouTube, mas isso me deu, esses 9 anos como atleta, ele me deu muita experiência
sobre o que fazer e o que não, principalmente o que não fazer. Então, quando eu falo para um cara, não faz isso, não aplica desse jeito, não faz, é porque eu sei, porque já aconteceu comigo, não é porque eu ouvi falar, porque eu vi no Google, porque já aconteceu comigo. Então, tem muita coisa assim que eu estou passando para o pessoal aí mais novo que tá, quem me ouve está se dando bem, né? Vai evitar muito problemas graves, né? Então, se faz errado, faz sabendo, porque por falta de orientação não vai ser. Então, pessoal, a bagagem, né, principalmente eu que estou entrando aqui na área da futuramente eu estar tudo trabalhando mais voltado à área da saúde, quer dizer, eu já trabalho na área, mas assim, formalmente falando, né, na área da saúde, eu em breve é uma experiência que você não adquire nem numa pós-graduação de faculdade. Você pode ler o livro que for, você pode fazer a pós-graduação, mestrado, doutorado, você pode fazer o que for. Se você não fez um negócio ali, se você não, você pode entender tudo da teoria da guerra, não sei o que, mas se você não foi para o campo de batalha, você não entende, você não vai saber. Hoje eu sei se um cara tá com frescura, se o cara realmente não pode fazer, se o cara pode, se o cara... E assim, eu sei o que eu falei, não, eu fiz isso, mas eu não quero que esse cara passe por isso, porque e não tem necessidade, às vezes, do cara passar por alguma coisa que eu já passei nesses 9 anos, que às vezes não precisaria. Né? Eu queria tomar... Não precisa você tomar isso aqui vai dar a mesma coisa. Então, às vezes, o cara economiza, né? O cara deixa de... tem muita coisa. A experiência de campo mesmo, de você ir para a guerra mesmo, nenhuma faculdade vai te dar, mas é lógico que a faculdade, o acadêmico mesmo, o negócio, ele é muito importante para que você não fique fechado na bolha, achando que todo mundo é fisiculturista. Então você abre ali, você cria um equilíbrio, porque tem muitas questões do bodybuilding, pessoal, que muitos conceitos aí que são usados até hoje são de extremamente agressividade, ali de uma certa ignorância, aquele negócio. Não precisa você pular de um prédio para você saber que você vai quebrar alguns ossos aí, possivelmente. Você pode, não é que assim, você não pode ignorar totalmente ali a ciência, e também você não pode acreditar, se apegar totalmente ali em negócio de artigo, em negócio não sei o que, até porque você não sabe o que é comprado, o que não é, o que é combinado, o que não é. Você vê que até pesquisa para presidente, você vê que tem muita coisa que dá muito diferente da realidade, você vê que tem muita coisa comprada, tudo nesse meio é muito comprado hoje em dia. Então você tem que saber ver ali, então por isso você tem que ouvir, testar e aplicar e ver a razoabilidade no negócio e ver se você continua seguindo ou não. Então, questão de... Os meus macros ali, eles estão ali numa casa entre 50% e 55% da dieta. A questão das proteínas ali, né, sei lá, menos de 2 gramas a quilo com certeza, algo em torno de 1,5, 1,6 de fonte animal, talvez até um pouco menos, 1,4, né, entre 1,4 a 1,6. E gorduras ali, uma quantidadezinha de gorduras também, gorduras boas, né, gorduras necessárias, que também é importante, micronutrientes e fibras, tá, pessoal? Eu até fiz uma postagem no Instagram falando sobre isso. As pessoas falam macro, um dia eu vou fazer um vídeo só falando sobre isso, macro. Pessoal, não é só macro, tem micro, tem fibra, tem saúde intestinal, tem questão de absorção, tem várias questões, tá, pessoal? O negócio de macro é uma coisa muito limitada, muito assim, aquela cabecinha ali daquele cara que aprendeu uma coisa só. De coisa. Então, quando o cara vem falando muito de macro, fala, não, peraí, calma. Tipo, eu era assim também, tudo, mas aí você vai aprendendo e vai evoluindo, né? Tudo bem, funciona tudo, mas às vezes pode funcionar melhor, porque micronutrientes, fibras, minerais, são coisas extremamente importantes para o funcionamento do teu corpo e da tua saúde. Então, tem muito atleta que foi bom, que foi foda pra caralho, mas hoje o cara parece que tem o triplo da idade que tem. O cara parece que você pega o pai do cara, o vô do cara tá parecendo que tá melhor que ele. Então, às vezes o cara tem um resultado bom de curto prazo, mas de longo prazo ele tem a saúde muito fodida, né? Ou poderia ter a saúde melhor. A questão do protocolo, ela foi mudada, depois eu talvez faça um vídeo falando só sobre isso. E a questão de competições eu vou ir vendo, tá, pessoal? Eu penso em alguma coisa ali para novembro e dezembro. Alguma coisa ali metade de novembro, final de dezembro, né? Porque eu pretendo, né, fazer uma preparação para competir uma vez só, é complicado, isso também depende dos resultados, né? Mas eu pretendo competir algumas vezes, talvez 3 ou 4 vezes, em alguns campeonatos, vamos ver o que vai aparecer aí na época, o que tiver legal, o que for viável. E é isso aí, pessoal. Isso que eu tenho para falar para vocês. Então, falei aí sobre tudo aí de uma maneira geral, mas um pouco de bate-papo, e só terminando aqui é a questão da dieta.
Eu não estou utilizando nada de adoçantes, né? O pessoal quem já acompanha o canal aqui já sabe. Por mais que não tenha comprovação, estudos dizem ao contrário, eu não posso ignorar os sinais do meu próprio corpo. Se tiver todos os estudos falando ao contrário, se eu faço uma coisa e eu talvez não me sinta tão bem fazendo isso, e sendo que é uma coisa que não vai me prejudicar em nada, né, eu não sou obrigado a fazer a utilização de adoçantes, porque como eu já falei para vocês, é tão bom o gosto do adoçante, assim, na minha visão pelo menos, é tão bom o gosto do açúcar e do adoçante, do açúcar refinado, do adoçante, que quando ele me desestabiliza um pouco a minha cabeça, quando eu começo eu sinto que muda tudo. Se eu estiver fazendo uma dieta limpa, bonitinha, sem refeição livre, sem adoçante, sem nada, o meu meio que desliga a chave do sabor dessas coisas. E quando eu fiz o vídeo falando sobre adoçantes aqui, teve muita gente que se identificou com isso. Então, a gente tem um indício aí que alguma coisa ali, além da ciência, ou da ciência que a gente tem agora, pode ter um indício aí de isso que eu falo, pessoal. Não dá para você, lógico, você não vai pular, como eu falei, você não vai pular de um prédio para saber que você não vai fumar crack, um cachimbo de crack, para saber que é ruim, né? Lógico que você não vai fazer uma tragédia assim, uma coisa anunciada, mas assim, se eu não usar adoçante, o máximo que vai acontecer é eu não gastar dinheiro com isso, né? Então já é uma coisa ali, um gasto a menos. Então, se eu não usar, se faz mal, se não faz mal, se influencia, se é coisa da minha cabeça, pelo menos eu não vou gastar. Mas eu tenho certeza que não é coisa da minha cabeça. No meu caso, falando de mim, e também vi muito feedback quando eu fiz os vídeos dos adoçantes falando sobre isso. Estou ali bonitinho, eu nem penso em refeição livre, nem penso. Aí eu pego o meu cafezinho ali, coloco uma doce. Nossa, aquilo ali, bom demais. Aí quando eu vou comer os outros alimentos, aí é como eu falei para você, aí o gosto da banana já não vai ser mais tão doce, o gosto da maçã já não vai ser tão legal. Então, aí o que acontece? Aí já começa aquele negócio. Deixa eu ver que dia é o campeonato. Aí você vai lá no celular, deixa eu ver que dia é o campeonato. Puta, falta... nossa, aí você compete uma vez. Vai ter um campeonato daqui 3 semanas. Aí você, meu Deus, será que eu vou? Será que eu não vou? Mas acho que já estava bom só. Tipo, entendeu? Começa a dar aquela pesada ali. Por isso, refeição livre não é para qualquer um, tá, pessoal? Refeição livre suja, vamos dizer assim, não é para qualquer um. Então, no meu caso, eu prefiro dar essa desligada dessa questão de certas coisas, justamente por elas serem tão boas, tão agradáveis, tão palatáveis, que às vezes bagunça um pouco a minha questão psicológica. Então, eu acredito que algum de vocês, se vocês virem esses vídeos até o final, fizeram um X aqui nos comentários, eu acredito que alguns de vocês possam... Teve muita gente que assistiu o vídeo, depois chegou, conversou comigo, falou que mandou feedback para mim, falou que fez, se sentiu melhor, começou a conseguir ter uma maior adesão da dieta. Então, eu tenho certeza que isso não é uma coisa da minha cabeça, mas segundo os estudos mais recentes, eles dizem que isso aí não tem nada a ver, que não tem nada a ver com relação de pico de índice glicêmico, de índice glicêmico, de secreção de insulina, blá, blá, blá. Tudo bem, não tem. A questão pode ser que não tenha, mas é mental o negócio. É a minha cabeça, é o que eu sinto aqui quando você está entendendo? Então ele emula tão bem o gosto de um açúcar, de uma coisa que é tão agradável. É igual aquele cara, você come banana com leite condensado e um pouquinho de canela todo dia. Porra, é a melhor coisa do mundo, né? Aí o dia que você vai comer só a banana, você fala, poxa, tá bom, né? Mas, nossa, era muito melhor. Então, se você tira aquilo ali durante o seu cérebro dá uma desligada e você vai comer, se você só tem aquilo para comer, igual as pessoas, isso está repetitivo, a dieta é repetitiva. É repetitiva porque não está apertada ainda. Quando você começar... É porque você às vezes não está fazendo 100%, você não está fazendo só aquilo, você fica dando belisco no meio dos dias, você acrescenta coisa que não pode. Se você fizer só aquilo ali, tudo ali na ordem certinha, na quantidade correta, o seu corpo vai começar a se regular, tudo bonitinho ali, você vai tudo entrando nos eixos ali dentro do seu corpo, então você vai ter muito prazer até... Pessoal, depois que eu virei fisiculturista, pessoal, eu voltei a comer coisas assim que eu até... Tinha coisa até que, por causa de trauma de infância, essas coisas, que eu até vomitava. Vou dar um exemplo aqui, quiabo, né? Por causa de umas coisas com a minha irmã lá, umas tretas com a minha irmã quando a gente era criança. Um dia ela me pôs pra fora de casa, assim, tava um puta frio. Ela me jogou no quintal, você só vai... Eu não queria comer, eu não quero comer. Eu era bem pequenininho. Devia ter uns 5 anos, assim, 6 anos. Eu não quero comer. Aí lá, você vai comer sim. Queria mandar mais em mim que minha mãe, né? Aí ela chegou,
você vai comer. Aí ela pegou o prato assim, me jogou lá pra fora, assim, no quintal, tava um puta frio, com o pratinho chorando assim. Então, depois desse dia, nunca mais eu fiquei mais de uma década, assim, eu acho que eu voltei a conseguir comer quiabo depois que eu virei atleta, assim, já pouco depois de ter virado atleta, com mais de 30 anos. Então eu fiquei assim, dos 7, 6 anos de idade, quase até os 30 e poucos anos de idade, se eu sentisse aquela bolinha, aquela babinha, eu vomitava. Tipo, é uma coisa trauma, né? Aí o que aconteceu? Depois, quando eu comecei a fazer dietas de preparação, tudo, nossa, você come, eu não gosto de cebola, você come uma cebola como se fosse uma maçã. Até coisa que você não, patinho sem sal, são tanta coisa que eu já tive que fazer em dieta. Um dia eu vou fazer uns vídeos falando só de história de preparação. Então você fica com o paladar tão sensível assim que eu lembro que uma vez o meu treinador falou, agora você vai comer tantos dias sem sal. Era acho que 15 dias sem sal. Era as finalização muito doida que tinha antigamente. Vai comer 15 dias sem sal. Era o que a gente sabia na época, né? O que era passado e a gente, né? Graças a Deus hoje a gente não precisa mais, sabe que não precisa fazer essas coisas. 15 dias sem sal. Imagine as câimbras. Com um clenbuterol ainda, um clenbuzinho de leve ainda. Aí o que acontece? Meu, era festival da cãibra. Aí o que acontece? 15 dias. Tinha muita gente que finalizava assim antigamente. Então o que acontece? O cara chegava, aí tinha lá frango sem sal, patinho sem sal. Você começa a comer aquilo ali, o seu paladar tá tão afiado, porque não tinha refeição livre, não tinha doce, não tinha nada. Minha primeira preparação, já comecei assim já, comecei bem. Por isso que hoje eu aguento muita coisa. Mano, você consegue sentir um salzinho ali do sódio, do natural, você acha gosto até onde não tem. Essa que é a verdade. Então quando você não gosta disso, não gosta daquilo, é porque você nunca teve ali uma privação ali, uma restrição, nunca passou. Vê se dificilmente você pega uma pessoa muito pobre que passou muita fome na vida, que ela vai dizer, eu não gosto de pimentão, eu não gosto de cebola. Pega um cara lá da Somália, ali do Haiti, um cara bem numa situação assim de fome, Etiópia, aquelas coisas da África, aqueles países mais fodidos, né? Que aquele cara que o cara vai viver, morrer, ver os netos, quer dizer, às vezes nem vai ver o neto, né? Que morre antes, mas vai ver, fica velho, quer dizer, às vezes não fica tão velho porque morre antes, mas assim, o cara é foda, mano, tem país do mundo ali, você fica reclamando da vida aqui, o Brasil, você tem que dar graças a Deus que você mora ainda no Brasil. Tem cara que vai viver a vida inteira, vai morrer, não vai saber o que é o gosto de uma maçã. Eu já vi um missionário de igreja falando isso, que já fez trabalho em países da África aí, que o cara vai viver, nascer, vai crescer, viver, morrer, ele não vai saber o que é o gosto de uma maçã, ele não vai fazer nem ideia do que é o gosto de uma pizza. Então você aí que fica reclamando e não sei o quê, porque você às vezes nunca passou necessidade. Assim, a gente no bodybuilding não é obrigado, mas a gente acaba fazendo pelo esporte, né? Graças a Deus, não foi graças a Deus, tomara que nunca aconteça, não foi por falta de opção. No bodybuilding a gente faz isso conscientemente por opção. E outra, ninguém pode dizer que passa fome, por mais que a dieta esteja apertada. Você está comendo 4, 5, 6 vezes por dia, porra. Quem passa fome não come às vezes nem 2 vezes por dia, nenhuma. Então é diferente. Mas o bodybuilding ele te deixa ali muda a tua visão assim das coisas da vida. Então é igual ir pro exército, você muda tudo a tua cabeça em relação ao negócio de dieta, comida. Então às vezes coisas que você não gostava, você pode passar a gostar e você pode acabar de parar com a frescura no rabo, né? Então é isso aí, pessoal. Então é isso que eu tenho para falar para vocês. Falei tudo, falei um monte de coisa, falei coisas a mais. Esse vídeo eu vou dividir em 2 partes. É isso aí, muito obrigado, fiquem com Deus e até mais.